Estamos de volta, conforme combinei com vocês. Tá tudo bem aí? Beleza! Então vamos lá. Vamos naquele momento legal, a hora da revisão. Vamos revisar a aula 44.2, tipologia textual. Bem, os conceitos. Tipologia textual é uma sequência definida pela natureza linguística da sua composição, certo? Então, o tipo textual, narração, descrição e dissertação. Alguns exemplos, mas nós vamos entender que os gêneros textuais, diferente dos tipos textuais, os gêneros são os textos encontrados no nosso cotidiano e apresentam características sociocomunicativas também aí, né, diferentes, olha só, como por exemplo o gênero carta, diários e agendas, e-mail, Facebook, tá? O mais atual gênero ali que todo mundo utiliza, o WhatsApp, né? Lista de compras, né? Eu ainda utilizo esse gênero bastante, tá? Eu faço minha listinha para ir no mercado, para não gastar, né, gente? Tá tão difícil. Cardápio, né? Você vai no restaurante, ali você vê, faz um aniversário, você também monta um cardápio, né? Beleza. Bom, então, comunicar verbalmente por um texto é necessário compreender as características estruturais, como ele é feito. E como as condições sociais, e aí essas condições sociais você tem que saber como ele funciona na sociedade, tá certo? Porque, por exemplo, se eu quero convidar, né, eu como emissora vou produzir um texto, eu quero fazer um convite, eu vou usar, certo? Um gênero correto. Eu não posso convidar por meio aí de uma receita. Não, a receita é para dar instrução. Então, a gente tem que saber aí diferenciar, conhecer direitinho. Então, partindo do conceito, tá tudo certo. Bom, então, tipologia textual e gêneros textuais. É importante considerar o seu contexto, a função e a finalidade, pois os gêneros textuais podem conter mais de um tipo textual. E aqui, como exemplo, né? O jornal, né, o jornal ali, você vê, ele traz, o gênero jornal traz mais de um tipo de texto, porque ele pode contar aí, narrar uma notícia detalhando aí como foi, por exemplo, um fato. Então, ele narra, é o tipo narrativo, mas também ele pode descrever o tipo descritivo, já dois tipos aí, né? Também assim, a carta pode ter mais de um tipo textual, ou seja, lembrar, quando você estiver produzindo um texto, você pode usar 2 ou 3 tipologias, certo? Beleza. E assim, olha só, não só jornal e carta, mas romances, né? Livros. Nós vamos deixar vários exemplos aqui para vocês na sequência de gêneros textuais. Tipologia textual é o conjunto, tipologia textual, o conjunto de traços linguísticos que formam uma sequência coesiva lógica. Então, nós temos um tipo de texto em que ele vai ter um discurso e vai ter aí a sua tipologia textual, o seu tipo de texto. Depois, o seu gênero textual, né? O gênero que vai receber esse tipo de texto, tá certo? Ok? Muito bem. Então, nós vamos aqui, olha só, seguindo a sequência, entender que a organização tipológica do texto. Os narrativos têm uma sequência temporal, né? Vai lembrar de contar a história. O descritivo vai descrever, sequência de localização. O expositivo, uma sequência analíticas, né? Argumentativos, uma sequência construtiva explícitas e o injuntivo, uma sequência imperativa, né? Porque ali vai dar ordem, certo? Você precisa seguir ali as instruções, né? E cada texto possui uma linguagem e uma estrutura, tá certo? Muito bem. Então, tá certo, a gente vai conversar num outro momento, que a gente encerra a nossa revisão e aguarda vocês lá no Tirando Dúvidas. Valeu, até lá! Oi!
Tô de volta, né? Então vamos dar espaço aqui, porque chegou o nosso momento do Tirando Dúvidas, resolução de atividades. Vamos lá, vamos embora. Eu vou chamar a questão número 1. São características do gênero narrativo. Vamos lá, hein, turma? É para bombar no gabarito. A. O gênero narrativo apresenta um enredo no qual existe uma situação inicial, a modificação da situação inicial, um conflito, o clímax e o epílogo. Os elementos que compõem o gênero narrativo são narrador, tempo, lugar, enredo ou situações e as personagens. B. O gênero narrativo há sempre um eu que se expressa, elemento que é responsável pelo subjetivismo atribuído a esse tipo de composição. E aqui, C, a gente vai fazer a leitura, tá? Da letra C. O gênero narrativo faz referência à narrativa feita em forma de versos, contando histórias e fatos grandiosos e heróicos sobre a história de um povo. O narrador fala do passado, o que justifica os verbos sempre empregados no tempo pretérito. T, tipo de narrativa que apresenta apenas um núcleo, cuja trajetória gira em torno de um único personagem. Apresenta recursos narrativos limitados. E o gênero narrativo é marcado pela afetividade e pela emotividade do clima lírico, sempre relacionado com o íntimo e a introspecção. Bom, então nós vamos aqui ao nosso gabarito. É claro que essa questão aí tem o gabarito, tá? Da letra A, né? Nós estamos aqui para o comando as características do gênero narrativo. E você vai, claro, focar principalmente que a narrativa, ela tem o quê? Os elementos. É aqui que vai estar o X da questão. Os elementos, ó, certo? Jamais podem ser esquecidos, porque a narrativa faz parte da sua construção. Quem? Narrador, o tempo, o lugar, o enredo, né? O enredo, a história, a situação e as personagens, certo? E aí nós vamos ter o quê? Essa estrutura narrativa em três momentos, né? Em que nós vamos ter aí o momento inicial, vamos ter aí esse conflito, vamos ter aí o clímax, um desenvolvimento, e aí vamos ter também um final, né? Certo? Beleza, então esse é o gabarito da questão 1. Vamos para a questão 2? Um escritor destaca-se pela produção dos gêneros conto, crônica e romance. A sua produção está relacionada com o gênero A. Épico, B. Narrativo, C. Lírico, D. Poético e dramático. Vamos lá, estudante, vamos embora, vamos ver aí, olha só. Eu acho que essa questão é tranquila para você, não é não? Ah, para com isso. Vejam que esse é um item que traz para você a metade do gabarito. Primeiro já afirma, olha lá, um escritor destaca-se pela produção dos gêneros conto, crônica e romance. Então ele produz esses três gêneros. Ok. A sua produção está relacionada com o gênero. Era só você dizer quais são os tipos de texto ali, né? No conto, na crônica e no romance. Vamos lá, então, o gabarito? Ah, já dei a resposta, não é isso? Quem marcou a letra B, corre pro abraço. É isso aí, moçada. Vamos aqui, ó, letra B, sabe por quê? Olha, gente, vamos justificar. O conto, a crônica e o romance, eles são para os gêneros narrativos. Eles apresentam o quê? Os elementos da narrativa, como narrador, o enredo, personagem, espaço e tempo. Tem conflito, clima, resolução de conflito e conclusão dos fatos, certo? Então, quem marcou a letra B entendeu que o gênero conto, crônica e romance recebem o texto aí narrativo, tá certo?
Beleza, vamos embora. Questão número 3. Leia o trecho do texto a seguir, classifique-o de acordo com o gênero. O lobo e o leão. Um lobo que acabara de roubar uma ovelha, depois de refletir por um instante, chegou à conclusão que o melhor seria levá-la para longe do curral, para que enfim fosse capaz de servir-se daquela merecida refeição, sem o indesejado risco de ser interrompido por alguém. No entanto, contrariando a sua vontade, seus planos bruscamente mudaram de rumo, quando no caminho ele cruzou com um poderoso leão que, sem muita conversa, de um só bote lhe tomou a ovelha. O lobo, contrariado, mas sempre mantendo uma distância segura de seu oponente, disse em tom injuriado com sua certa dose de ironia: Você não tem o direito de tomar para si aquilo que por direito me pertence. A. É um gênero épico, uma anedota. B. É um gênero lírico, crônica. C. É um gênero narrativo, uma bula ou uma fábula, perdão. Letra D. É um gênero narrativo, conto. Ou é um gênero lírico, poema. E agora, moçada, vamos lá! Qual o gabarito da questão? Letra A, letra B, C, D ou E? Vamos embora! Gabaritar. Deu certo aí para você? Muito bem! Claro que ali, né, é uma narrativa, é uma fábula. Ah, professora, eu não sabia que era fábula. Ah, mas aí tem que ter o quê? O cuidado de saber, olha, as características, né? Qual é o gênero que tem os personagens? Vamos justificar? Nomes de animais? Olha só. Essa é uma fábula de Esopo, né, que apresenta todos os elementos necessários para que seja classificado entre os textos do gênero narrativo. É uma narrativa, a fábula recebe o texto narrativo, certo? E entre seus elementos, vamos ter aí o enredo, tem o enredo ali, as personagens, que são ali animais, né? O clímax e o desfecho final. Não tivemos um desfecho ali legal? Pois é. Olha só, esse desfecho final nas fábulas vem acompanhado de um tom moralizante, certo? Só a fábula tem essa característica, beleza? Muito bem, vamos seguindo em frente. Questão 4. Autorretrato falado. Venho de um Cuiabá de garimpo e de ruelas entortadas. Meu pai tem uma venda no Beco da Marinha, onde nasci. Me criei no Pantanal de Curumbá, entre bichos do chão, aves, pessoas humildes, aves e rios. Aprecio viver em lugar decadentes, por gosto de estar entre pedras e lagartos. Já publiquei 10 livros de poesia. Ao publicá-los, me sinto meio desonrado e sujo para o Pantanal onde sou abençoado a garças. Me procurei a vida inteira e não me achei. Pelo que fui salvo. Não estou na sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. Os bois me criaram. Agora eu sou tão acaso. Estou na categoria de sofrer do moral, porque só faço coisas inúteis. No meu morrer, tenho uma dor de árvore. Comando da questão. Uma obra literária pode combinar diferentes gêneros, embora, de modo geral, um deles se mostre dominante. Beleza, aqui é uma afirmação. Está dizendo para você que uma obra literária, ela pode ter, né, vários tipos aí de texto, mas tem um que vai predominar, né? Pode combinar, olha só, pode combinar diferentes gêneros aí, mas tem um que vai ser predominante, beleza? O poema de Manuel de Barros, predominante, lírico, apresenta a característica de um gênero. Qual?
Letra A, gênero épico. B, gênero narrativo. C, gênero poético. D, gênero elegíaco, perdão. E, gênero dramático. Qual foi a sua análise? Pela estrutura textual, você viu que esse tipo de texto, ele está para o gênero? Ah, muito bem, o tipo de texto é o narrativo, Então, ali ele é um gênero narrativo, poético. Vamos aí justificar? Toma nota agora, presta atenção se você não gabaritou. Olha lá, é um poema, primeira coisa, Era para verificar a forma, a estrutura, a composição daquele texto. É um poema. Então, se ele é um poema, ele é um poema que ele tem uma característica do gênero narrativo. Está contando ali a vida dele, não é isso? Mas em forma de poema. Essa mistura de gêneros, em que o verso aproxima-se da prosa ali, é uma herança da poesia modernista. Você vai ver na aula de literatura com mais detalhe essa construção. Mas de cara era para você saber que ali está narrando, está contando a história. Uma das características do gênero narrativo, que se mostra aí por esse poema de Manuel de Barros. E aí, lá no poema que a gente leu, a gente viu os fatos, E esses fatos acontecendo numa sequência de tempo, De quando ele nasceu, cresceu, tal como ocorreu quando contamos uma história. Por isso que aí ele vem para o gênero narrativo, certo? Mas nós temos a estrutura, total, fechado em poema. Beleza? Muito bem. Conseguiu gabaritar? Não conseguiu? Calma. Beleza. Mas aí você vai rever, Claro que essa questão está no nível não fácil, Porque daí você tinha que estar antenado à estrutura do poema ali, tá bom? Mas não tem problema não, a justificativa está ali e aí você pode refazer sua atividade. Agora chegou a hora que é com você, vamos lá? Chegou a hora do Se Liga no Enem. Nossa, o Se Liga no Enem traz uma questão de 2021, moçada, olha só. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se repete em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bombas e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou. Caetano Veloso, Um trechinho aí, é um fragmento, certo? Beleza? Ah, quem diz aí qual é o gênero? Vamos lá. Comando da questão. É comum coexistirem sequências tipológicas em um mesmo gênero textual. Ele está te afirmando isso. É comum coexistirem, sequências tipológicas em um mesmo gênero textual. É verdade. Um próprio gênero, como a gente, lá no início da aula, lembra do gênero carta que eu falei? Ah, quando a gente produz uma carta, você pode estar produzindo um texto, contando, usando 2 ou 3 tipos de texto ali. Beleza. Nesse fragmento, os tipos textuais que se destacam na organização temática são, após a leitura do trechinho ali, de Caetano, letra A, descritivo e argumentativo, pois o enunciador detalha cada lugar por onde passa, argumentando contra a violência urbana. B, dissertativo e argumentativo, pois o enunciador apresenta seu ponto de vista sobre as notícias relativas à cidade. C, expositivo e injuntivo, pois o enunciador fala dos seus estados físicos e psicológicos e interage com a mulher amada. D, narrativo e descritivo, pois o enunciador conta sobre suas andanças pelas ruas da cidade, ao mesmo tempo que a descreve. E, narrativo e injuntivo, pois o enunciador ensina ao interlocutor como andar pelas ruas da cidade, cantando sobre sua própria experiência.
contando sobre sua própria experiência. E agora? Bom você aí do Enem, treineiro do Enem. Se você marcou, alternativa D, gabaritou, corre pro abraço, é isso aí, tá no caminho. Quem não gabaritou, tá? Calma, precisa rever e tem que refazer a atividade. Ali nós temos o quê? Um texto narrativo e também descritivo. Ele não está falando ali, até pontua, como esses lugares? Pois é. E aí o enunciador conta a sua andança, é sobre isso que ele vai estar contando, né? Por onde ele anda, pelas ruas da cidade, ao mesmo tempo que ele vai descrevendo ali por onde ele está andando nessas ruas, tá certo? Muito bem, vamos lá? E aí? Olha só, eu vou me virar para esse momento aqui. Você já sabe qual é, né? Muito bem, chegou a hora do nosso clube de leitura. Beleza, nós temos, olha só, a unidade 2, a marca de uma lágrima. Nessa obra, nós vamos ter o quê? Pedro Bandeira, o autor, contando pra gente uma história de uma protagonista. Uma menina se vê encantada por um primo que não via há anos e mergulha em um conflito interno. Mas nós temos aqui uma amiga que entra em cena, a amiga Rosana, e começa a namorar o primo Basílio. E olha só um trechinho do que você ainda vai chegar lá para ler. Tem gente que já leu, aposto, né? Olha só. Há tormentos que eu não posso confessar. O que eu escrevo é a verdade. Eu não minto. Eu declaro tudo aquilo que eu sinto. E é a outra que teus lábios vão beijar. Olha, gente, isso tudo nessa obra, né? A marca de uma lágrima. Legal. Não começou ainda? Tá esperando o quê? Vamos! Pegue lá a sua leitura, é legal, você vai gostar. A gente escolheu especial, uma obra infanto-juvenil, tá certo? Beleza, vamos encerrar? Vamos juntos! Então vamos à leitura da mensagem desta aula. Por maior que seja, não há obstáculo que não possa ser superado, tá certo? É isso mesmo, eu acredito nisso. Então, vamos juntos, até a próxima, valeu!